projetos, né? Tem ideais, né? Ela quer ser uma excelente mãe, quer ser uma excelente esposa, quer ser uma excelente profissional no trabalho profissional dela, ela quer ser uma excelente católica, quer ter uma vida espiritual profunda, quer ser uma excelente cidadã no seu contorno social. Isso gera um mar de esforços, de compromissos, né? Então, a tendência é que a vida, que nós fiquemos afogados pelas circunstâncias, é muito grande. Então, esse milagre nos convida a ter domínio sobre a criação. Ou seja, muitas vezes a gente olha para o relógio e só o fato de olhar o relógio já é um gatilho para a ansiedade. Não, já 11 horas, tenho que fazer tanta coisa onde ainda não fiz nada. E você parece que está todo dia se debatendo para conseguir fazer os teus deveres. Então, com esse milagre, nós somos convidados a caminhar sobre as águas, ou seja, sair da barca de conforto de um cristianismo meio fraco, mas para ser realmente contemplativos no meio do mundo. Está no meio do mundo com um domínio grande, que você está sempre olhando para Cristo e dominando as situações complexas da tua vida, dominando essas pressões do dia a dia, sem perder a serenidade, sem perder o controle das coisas, e você manter ali, e você poder aí realizar a tua grandeza de mulher, de mãe, de esposa, de profissional, e de entrega aos outros. Quer dizer, a proposta é que é possível manter a presença de Deus, a presença de Cristo, e, portanto, a serenidade, é possível manter a serenidade, e, portanto, o domínio das paixões, o domínio do medo, o domínio da ira, o domínio da preguiça, o domínio da sensualidade, o domínio dos emburramentos, dos ataques de orgulho, e manter uma presença de Deus, manter a virtude da prudência, ou seja, passar o dia tomando decisões reflexivas, olhar para as pessoas com amor, saber viver o amor ao próximo nas realidades diárias do encontro com as pessoas com as quais nós nos cruzamos, sem se afogar no estresse da vida diária e dos desafios diários que todos nós temos, né? Então, assim como Pedro, olhando para Cristo, nós também, olhando para Cristo, eu quero viver essa aventura de santidade. Esse domínio que Jesus tinha, porque Jesus é a luz que nos ilumina. Eu vendo como Jesus vive, né, como Jesus era perfeito homem, eu quero também essa santidade, né? É possível ser santo no meio do mundo, seria essa a proposta, né? É possível manter a presença de Deus no meio da pressão e ter um comportamento coerente com o Evangelho, né? Então, caminhar sobre as águas seria compaginar família, trabalho, compromissos, né? Cuidado consigo mesma, cuidado com a própria saúde, academia, de ginástica, não sei o que, médico, e não sei o que mais, então, sem ficar estressada com todas essas coisas. Não perder o relacionamento carinhoso e romântico com o cônjuge, apesar dos desgastes, com o passar dos anos, continuar tendo uma vida conjugal rica, saborosa, sem deixar que esse aspecto tão importante da vida matrimonial fique ali engolido pelas águas do cansaço, engolido pelas águas dos desgostos, dos orgulhos, dos choques, né? É possível vencer as tentações do ativismo, se ligar ao automático, o piloto automático, aquela censura que Jesus faz a Marta, né? Marta, Marta, tu te afadigas e andas inquieta. Uma mulher boa, uma mulher que trabalhava pra caramba, mas é uma mulher que trabalhava com uma agitação e um nervosismo, né? E umas irritações, né? Então, Marta, tu te afadigas. Só uma coisa é necessária: você pode ter presença de Deus, mulher. Não se deixa arrastar, não seja engolida por essas coisas. Então, é possível ter educação com as pessoas com as quais eu me cruzo. É possível estar num ambiente hostil ao catolicismo e até sofrer até um pouco de bullying, e viver uma vida católica serena, até ajudando as pessoas com tranquilidade. É possível conviver com pessoas que têm uma posição política radical e até agressiva, sem perder a caridade cristã, sem ter compreensão com aquela pessoa, sem que aquela relação seja engolida pelo mar da paixão política, né? Enfim, é possível trabalhar num ambiente hostil a Deus e manter ali, ficar serena, fazendo bem.
Então, essa é a proposta, entende? A proposta dessa passagem do Evangelho. Muitos católicos tinham, e ainda hoje têm, uma visão redutiva da fé cristã, né? Para muitos católicos, a vida cristã é uma coisa que acontece quando você vai à igreja, ou quando você reza na tua casa, as tuas rezas ali, o teu Pai Nosso, a tua Ave Maria, ou você faz uma novena pedindo a Deus uma graça. Esses são os teus momentos quando você reza, vai para Aparecida, reza para Nossa Senhora. Então, nessa visão da vida, nós os católicos encontraríamos a Deus nos momentos religiosos da nossa vida, né? Quando você vai à missa, né, que é um grande momento religioso, quando você vai à igreja, ou naquele cantinho católico lá da tua casa que você tem lá tuas imagens, tuas coisas ali, você tem o teu momento espiritual ali. Então aí é um momento de... Mas depois quando começa the real life, né, começa a vida real, quando você sai, aí é outro cenário, aí você está imerso no mar da vida profissional, você tem que cuidar das coisas, o celular que te sequestra, a pressão das pessoas, as solicitações dos filhos, do próprio marido, isso aí, as preocupações financeiras, tem que comprar, tem que resolver, tem que usar os problemas de saúde, os achaques, os cuidados com as tuas... Então tudo isso aí te engole. Então, essa proposta cristã que Deus quis suscitar com o Opus Dei, mas que é uma proposta não do Opus Dei, é uma proposta que a Igreja pegou de São José Maria e proclamou do Concílio Vaticano II para todos os católicos, né? Que é possível, com a ajuda da graça de Deus, estando lá com a barca da Igreja lá, né? Estar no meio do mar do mundo, sentir no meio da pressão dos compromissos e cobranças das coisas, você lá ter presença de Deus, ser contemplativa, viver a fundo a tua fé, sem se deixar triturar, sem se deixar engolir pelas águas dos deveres, né? E a chave para isso é a presença de Deus. É um ponto de Forja que diz assim, São José Maria diz assim: se tiveres presença de Deus, por cima da tempestade que ensurdece, brilhará sempre o sol no teu olhar, e por baixo das ondas tumultuosas e devastadoras, reinarão na tua alma a calma e a serenidade. Então, ouvindo todas essas coisas aqui, vocês podem dizer, até eu mesmo digo, olha, isso é muito bonito, mas é uma utopia esse negócio, né? Na minha casa não dá, que eu te ver na minha pele, que eu te ver com meu marido, que eu te ver com os meus problemas econômicos, né? Então é interessante ver a sequência dessa cena do Evangelho, porque aí Jesus vai te responder, vai nos responder essa objeção. Essa não dá, sinto muito, mas é legal, interessante, né? Mas impossível para mim isso aqui, né? Queria que te ver no meu lugar, quero ver você manter a presença de Deus ali, né? Então o que acontece? Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, se és tu, manda-me sobre as águas da vida de Deus. Eu também quero, né? Eu quero ter uma vida assim, né? E Jesus falou: vem Pedro, vem, vamos lá, vamos ser santo no meio do mundo, sim, né? Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas agora vem. Mas redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu acho que todos nós sentimos isso, né? Quando nós tentamos viver uma presença de Deus, ou quando as coisas até vinham dando certo durante um certo tempo, acontece algo inesperado, o vento aperta, sabe, acontece um contratempo, surge um problema novo, eu não vou dar conta, não vai dar, né? Então você tende a se afundar de novo. São Pedro começou a afundar, né? Isso faz parte da vida humana, nós nos desestabilizamos. Com frequência nós nos desestabilizamos. E aí é que vai entrar o ensinamento importante, né? Então,
Então Pedro, o que ele faz? Ele faz a coisa certa, ele grita para Jesus: Senhor, salva-me, né? Vamos vir um apavoramento, não vai dar, complicou aqui, né? Complicou. Então ele faz a primeira coisa certa, que é gritar para Jesus, né? Senhor, salva-me. É uma oração sincera. Muitas vezes nós não fazemos, muitas vezes nós começamos a chorar com medo e nem sequer rezamos mais, né? Mas então é importante no momento da fraqueza, no momento da tentação, no momento do cansaço, saber dar esse grito: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Mas também não ficar só gritando, sabe? Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Não. Quer dizer, eu preciso segurar na mão de Cristo e escutar o que ele fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então vamos lá, vamos encarar com fé essa situação que você está vivendo. Vamos equacioná-la com a fé, né? Não se deixe dominar pela histeria, não se deixe dominar pelo medo, né? Não se apavore com esse problema. Tenha fé, sou eu, estou aqui. Se aconteceu agora é porque eu permiti que acontecesse. Eu sou teu pai, eu te amo. É para você crescer, falávamos ontem na outra meditação. Chegou a hora de crescer, mulher, chegou a hora de crescer, né? A fé não nos livra das ondas, mas ela nos garante que nós não afundaremos se mantivermos o olhar em Cristo e se nós soubermos expor a Cristo com fé os nossos problemas, entende? Então, disse o São José Maria: aceita a contrariedade sem exagerá-la, sem espaventos, sem histerismo. Tá certo, tudo bem, tem um problema real, sério, concordo, problemão, aconteceu, uma coisa séria que aconteceu aí na tua vida, né? Então, homem de pouca fé, não duvide, né? Eu permiti que acontecesse isso daqui. Então vamos agora, sem histerismos, com serenidade, vamos agarrar na mão de Cristo, né? E ter fé. Não sei o que é ter fé. É olhar aquela situação com o olhar da fé. Equacioná-la com o olhar da fé. Então, fazer oração mental, né? Quando a gente insiste tanto que a importância de fazer oração mental não é para você ter um momento místico, sabe, né? É para você manter serena nos problemas da tua vida, para você resolver com Jesus os problemas da tua vida. Isso requer um tempo para isso. Não, eu vou falando com ele no meio da correria. Não, eu não consigo parar. Para, né? Jesus ensinou a parar. Entra no teu quarto, faz oração, fala com o teu pai, ele vai te escutar, né? Então para, né? E vamos equacionar, primeira coisa, eu vou expor o problema para Jesus. Então, o que está acontecendo? Acho que o meu marido está me traindo, acho que o meu filho está fumando maconha, acho que essa criança parece que tem autismo, acho que tem não sei o quê. Então expõe o problema para Jesus, expõe para ele, né? Então é a oração mental, você vai... Então aí junto com Cristo, a gente sabe não ficar com aquele grito de medo, né? Mas saber como o São José Maria dizia essa frase: olha, um doente não é uma pessoa para se enterrar, né? O meu médico vê a doença e ele fala: a doença é grave, essa doença aqui é grave, mas também tem, graças a Deus, esse órgão está bem, esse outro órgão está bem, esse órgão está bem. Então o médico equaciona: então vamos trabalhar com esse ponto, vamos fortalecer esse aqui, você vai tomar esse remédio, você vai fazer essa fisioterapia, vamos controlar essa coisa que não funciona, fortalecendo essa outra coisa que está funcionando. Os médicos fazem assim, né? Então Jesus nos cura assim também. Ele nos cura dessa mesma forma. Ele quer que você saiba ver o conjunto com ele, né? Ver o conjunto das coisas, né? Ver lá, né, o que está acontecendo ali. E vamos conversar, sabe? Vamos ver o que é possível fazer aqui. E vamos rezar, porque é importante não deixar de rezar e pedir a ajuda dele nesse ponto aí que é o mais complexo aqui desse quadro, né? E vamos pôr os meios, né? Vamos pôr o que é possível fazer, eu vou pôr com fé em Deus. Ele parece que não vai dar, parece que vai desabar, né? Parece que vai desabar, né? Jesus fala, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem que edificou a sua casa sobre areia, né? Então, caíram as chuvas, sopraram os ventos, transbordaram os rios, investiram contra aquela casa e ela desabou, né?
Mas aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem que edificou a sua casa sobre rocha. Então veio o problema assim, né? Caíram as chuvas, veio um furacão, veio um rio que investiu, a inundação investiu, ela não desabou, né? Porque ela põe em prática, ela sabe que as coisas vêm de Deus, sabe que Deus está do lado dela, que Deus está junto com ela naquele momento, né? Então o tema da minha oração, e é importante que eu tenha essa oração, é o tema da minha vida. São José Maria diz essa frase: o que a gente fala na oração? Dos teus sofrimentos, das tuas coisas. Claro, você também vai pensar na transfiguração de Jesus, vai pensar nas cenas do Evangelho, porque elas vão te iluminar, você vai conhecer Jesus e você vai se iluminar, mas também você vai pensar nos problemas, e você vai agarrar na mão de Cristo, como São Pedro agarrou, e ele te puxa, você não desaba, você não afunda. Então na oração a gente recupera a serenidade, a gente recupera a prudência, né? Não sai chutando o balde, isso aqui não há nada a fazer, Então, puxa, olha, eu escutei essa história do marido e mulher tinham chegado à conclusão que não tinha nada a ver um com o outro, né? A convivência eram dois universos que não tinham nada a ver um com o universo um do outro. Então, estão aqui juntos, isso aqui não funciona, esse casamento. Não dá. Melhor a gente se separar e ponto, né? Vou separar, porque isso aqui não funciona, né? Então, aí, não sei o que foi, viram um filme, isso que aconteceu. Vamos levar esse casamento para frente? Né? E foi uma decisão, sabe, né? Vamos questionar aqui as coisas, né? Vamos conversar, terapia de casal, o que for aqui. Tem mil caminhos, né? E vamos resolver esse negócio, nem tudo tá, é complicado sim, mas calma, mas tem coisas boas aqui no meio, tem nossos filhos aqui, tem nossa história, né? Poxa, né? Nossas relações, nossos afetos, né? Tem momentos gostosos, então poxa, vamos olhar com calma para essa situação, né? Então, na oração a gente recupera a objetividade, sabe? A proposta de santidade não é uma utopia, mas se você se apoia na força de Cristo. A santidade não é para mulheres de ferro, sabe? A mulher super disciplinada, então ela é do Opus Dei, lá ela faz tudo o que tem que fazer, lá toda reza pra caramba, e aí ela tá, eu não sou assim, então não é comigo, não. O Opus Dei é para pessoas fracas, para pessoas atrapalhadas, entende? Para pessoas que têm uma cabeça atrapalhada, têm seus transtornos de personalidade, suas depressões, seus negócios assim, mas que se apoiam em Cristo, né? E se apoia no sacramento, na confissão, é para isso, né? Então, para pessoas frágeis que confiam em Deus, que confiam em Cristo, que confiam em Nossa Senhora, né? Vamos terminar o nosso recolhimento com umas palavras de São Bernardo, que encaixam muito bem. Ele fala de Nossa Senhora, acho que encaixa muito bem com essa cena do Evangelho, esse episódio que Jesus caminha sobre as águas, que Pedro também quer caminhar sobre as águas e afunda e se levanta, né? São Bernardo diz: se levantarem os ventos da tentação, se vires aproximar-se o escolho das provações, olha para a estrela, invoca Maria. Se te sentires sacudido pelas vagas do orgulho, da ambição, da maledicência ou do ciúme, eleva os olhos para a estrela, invoca Maria. Se te sentires perturbada pela enormidade dos teus pecados, humilhada pela vergonha da tua consciência, assustada pelo temor do julgamento, se estiveres a ponto de naufragar nas profundezas da tristeza e do desespero, pensa em Maria. No perigo, na angústia, na dúvida, pensa em Maria, invoca Maria. Reza o terço, sabe? Né? E continua aqui São Bernardo, né? Que o nome de Maria nunca saia dos teus lábios nem do teu coração, porque seguindo-a não te perderás. Rezando-lhe não te desesperarás. Pensando nela, evitarás enganar-te no caminho, porque se ela te agarrar pela mão, não te afundarás. Se ela te proteger, nada temerás. Conduzido por ela, ignorarás a fadiga e, sob a sua proteção, chegarás ao objetivo da tua vida.
Dou-te graças, meu Deus, pelo bom propósito dos afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.